Sangue no Oeste. Capítulo 1. O retorno do Colorado. O nome dele era William Stone, mas poucos se lembravam disso. Nos territórios áridos de Idaho, Montana e Wyoming, todos o conheciam apenas como Colorado. Fora delegado federal por muitos anos, impondo a lei em terras selvagens onde ela raramente chegava. Sua fama não vinha apenas da firmeza com que tratava malfeitores, mas também da rapidez com a arma, a mais veloz que aqueles territórios já haviam visto. Homens duros caíam diante de sua pistola antes mesmo de puxarem a própria. Colorado Stone tornara-se uma lenda. E como toda lenda, carregava peso nos ombros. Aos 35 anos, cansado de viagens sem fim, prisões e mortes, decidiu que era hora de parar. Havia enterrado homens demais, arriscado a pele em excesso e sentia que o tempo da estrada chegava ao fim. Conseguiu juntar algum dinheiro, economizando soldos e somando recompensas. Agora sonhava com algo simples: comprar um rancho distante em terras onde jamais tivessem ouvido falar do pistoleiro chamado Colorado. Ali seria apenas William Stone, ou talvez Bill Stone, para simplificar. Um homem comum, cuidando da terra e vivendo em paz. Como lhe disse, Sr. Stone, esta é a melhor terra ao sul do Novo México, próxima da fronteira, vizinha do Rio Grande. Além disso, Las Cruces é estratégica, fica no caminho para El Paso. Não encontrará nada melhor, garantiu o corretor com um sorriso de quem tentava vender o próprio ouro. Colorado acendeu um cigarro devagar, soltando a fumaça pelo canto da boca. Os nomes que o homem citava, Las Cruces, El Paso, Rio Grande, soavam distantes e cheios de promessa. Uma terra nova, um novo começo. Ali, ninguém o chamaria de Colorado. Seria apenas William Stone. Ou talvez Bill Stone, para simplificar. Um homem comum, cuidando da terra e vivendo em paz. E o preço? Perguntou sem pressa. $12.000. Colorado franziu o senho. Não tenho isso. Consiga uma redução para 10.000 e fechamos negócio. O corretor ergueu as mãos como se a proposta fosse uma afronta. Impossível! O valor inicial era 15.000, já baixei o suficiente. O silêncio se instalou entre os dois. Colorado tragou mais uma vez, olhando pela janela do escritório para as ruas poeirentas. Finalmente disse: "Dê-me alguns dias." "Então lhe darei uma semana, Sr. Stone. Não mais que isso." Colorado assentiu com um leve movimento de cabeça. "Uma semana é bastante." O corretor levantou-se, satisfeito em encerrar a conversa, e foi embora. Colorado permaneceu sentado, solitário, com um cigarro queimando devagar entre os dedos. Aquela era a sua chance de abandonar a vida de sangue e pólvora. Só precisava de $2.000 a mais. E havia apenas uma forma de consegui-los. O salão de Laramie estava quase vazio naquela tarde preguiçosa. O barman lustrava copos atrás do balcão, preparando-se para o movimento da noite. Colorado, sozinho a uma mesa, tragava devagar o cigarro, pensando em como levantar os $2.000 que lhe faltavam. "Um whisky, Sam?" pediu, sem tirar os olhos do copo vazio. "Certo, delegado", respondeu o homem, servindo o gole generoso. Colorado virou o copo de uma vez só. Precisava de dinheiro, e rápido. Apenas uma ideia lhe parecia viável, arriscada, mas viável. Deixou uma moeda de prata sobre a mesa, ajeitou o chapéu e saiu para a rua empoeirada. A cidade parecia dormir,
com apenas algumas carroças rangendo ao longe. Caminhou até a pequena cadeia, onde encontrou o velho xerife Peter cochilando na cadeira, bota sobre a mesa. "Peter!" chamou o Colorado. O xerife ergueu a cabeça, piscando devagar. "Olá, Colorado. Novidades?" "Pouca coisa. Mas falei com o corretor. O preço final é 12 mil. Faltam-me 2 mil ainda." Peter deu de ombros. "Com mais um ano de trabalho, você junta isso." Colorado balançou a cabeça. "Não vou esperar tanto tempo. Ando cansado demais dessa vida. Preciso resolver agora." "E pretende conseguir esse dinheiro como?" Colorado encarou-o firme. "Onde estão os cartazes de procurados?" O xerife suspirou e abriu uma gaveta abarrotada de papéis amarelados. "Estão todos aqui, inclusive uns novos que chegaram esta semana." Colorado folheou um a um, até que seus olhos se fixaram numa página. Uma quadrilha que atormenta Mill City, em Montana. 6 homens, mal encarados, com preços embaixo das fotos. "O chefe vale 500, os outros 300 cada", murmurou fazendo as contas. 2 mil dólares. Exato o que preciso." Peter coçou o queixo, preocupado. "Mas Mill City fica longe, Colorado. Você tem pouco tempo." Colorado fechou o punhado de cartazes com firmeza. "Tenho apenas uma semana. Não há escolha." O xerife pensou por um instante e então falou, quase num tom cúmplice. "Posso lhe emprestar os 2 mil agora. Se não voltar, fico com o seu rancho." Colorado encarou o amigo. "Justo. Se eu cair em Montana, não vou precisar dele mesmo." Apertaram as mãos com força. Um pacto selado na poeira de Laramie. Colorado já tinha um alvo. As grandes planícies que cercavam Miles City eram perfeitas para o gado. Fazendas se estendiam até perder de vista, e os rebanhos pastavam soltos na pradaria, sob o olhar atento dos vaqueiros. Durante anos, a lei fora mantida à custa de um xerife calejado, duro e rápido no gatilho. Mas esse xerife estava morto. Apanhado numa emboscada traiçoeira, tombara sem sequer sacar a arma. Enquanto a cidade aguardava uma nova eleição, o vazio deixado pela lei abriu espaço para a desordem. Uma quadrilha surgiu, roubando gado e espalhando medo entre os fazendeiros. As perdas se acumulavam. Na sala de jogos do salão, uma reunião tensa reunia o prefeito e os homens mais poderosos da região. O cheiro de fumaça e uísque se misturava ao farfalhar das cartas. "Precisamos apressar essa eleição", dizia o prefeito nervoso. "Já me roubaram centenas de cabeças", reclamou um fazendeiro batendo a mão na mesa. "O que me intriga é para onde levam tanto gado", comentou outro. Alguém, em tom provocador, olhou para o homem sentado ao canto, jogando com frieza. "Curioso, só o Sr. Stanley ainda não foi roubado." O fazendeiro mais rico da região ergueu os olhos das cartas por um instante, antes de responder com desdém. "Tenho 50 atiradores vigiando minha propriedade. Só um louco tentaria me roubar." As apostas se seguiram. Stanley ganhou mais uma mão. Enquanto recolhia suas fichas, o prefeito se inclinou para ele. "E quanto ao seu capataz, acha mesmo que Oliver seria um bom xerife?" Stanley ajeitou o chapéu sem disfarçar o orgulho. "Oliver mantém minha fazenda a salvo. É valente, inteligente e sabe manejar as armas. Será um excelente xerife." Ninguém contestou em voz alta. Stanley era um homem de peso em Miles City. Mas havia algo estranho. O fazendeiro parecia sempre um passo à frente da quadrilha. O céu escurecia sobre a pradaria. Nuvens carregadas se acumulavam no horizonte quando um bando de cavaleiros avançou contra o rancho Eagle, propriedade do prefeito. "É uma bela boiada", comentou um dos homens observando o gado espalhado pelo campo. O chefe da quadrilha ergueu o olhar para o céu ameaçador. "Melhor ainda, a chuva vai apagar nossos rastros.
Levaremos tudo. Começaram a reunir o gado às pressas, o tropel de cascos ecoando pela planície. Mas do alto de uma colina, um disparo de rifle ecoou. "Tem vigia lá em cima!" gritou um dos ladrões. O grupo buscou cobertura. O tiroteio foi rápido e brutal. O homem da colina tombou, silenciado. "Steve, confira!" ordenou o chefe. O cavaleiro voltou minutos depois. "Morto, mas o barulho pode ter chamado a atenção." O líder não perdeu tempo. "Então, montem a emboscada. Se vierem atrás de nós, não podemos permitir que sobrevivam." Espalharam-se entre pedras e moitas secas, rifles em punho. Pouco depois, o som de cavalos se misturou ao trovão distante. Eram os vaqueiros do rancho que vinham investigar os tiros. Não tiveram chance. Os rifles cuspiram fogo, derrubando homens das celas um após o outro. O gado se agitou, correndo em desespero. Quando o silêncio voltou, 8 vaqueiros jaziam mortos na relva encharcada pela primeira chuva. O chefe da quadrilha olhou satisfeito para o cenário de morte. "Isso servirá de lição. Agora rápido, precisamos levar as reses para o esconderijo, antes que a tempestade estoure." 200 cabeças de gado foram conduzidas para a noite junto com o cheiro de pólvora e sangue. A notícia do ataque ao Rancho Eagle caiu sobre Miles City como uma tempestade. 8 homens mortos, 200 cabeças de gado roubadas. Já não era apenas roubo, era assassinato em massa. O prefeito convocou uma reunião de emergência no salão. O ambiente estava carregado, cheio de fazendeiros, comerciantes e pistoleiros que buscavam recompensa. O ar cheirava a suor, pólvora e nervosismo. "Precisamos agir", disse o prefeito, voz embargada. "Estão roubando e matando impunemente." Um homem de negro, com um cinturão de prata reluzindo sob a luz fraca das lamparinas, ergueu-se. "Comece aumentando o valor das recompensas. Isso atrairá mais caçadores." Antes que o prefeito respondesse, Stanley, o fazendeiro rico, cortou em tom áspero. "Recompensas não vão resolver nada. Caçadores de recompensas são uma escória que só traz problemas. O que precisamos é nomear um novo xerife, e todos sabemos quem deve ser." O silêncio caiu sobre o salão. Muitos olharam para Stanley, outros desviaram os olhos. Ele prosseguiu, confiante. "Oliver, meu capataz, é valente e sabe lidar com armas. Ele será o homem certo para pôr ordem." Foi nesse momento que uma voz grave cortou a discussão. Não basta um xerife apenas. Todos se voltaram para o homem que falara. Um forasteiro de pele curtida pelo sol, olhar penetrante e postura de pistoleiro. O cinto baixo, a mão sempre próxima da coronha. Não era preciso perguntar quem ele era. Aquele olhar inspirava respeito e inquietava. "E o que sugere, estranho?" perguntou o prefeito. Colorado Stone caminhou devagar até o centro do salão. "Não acredito que meia dúzia de homens consiga roubar tanto gado sem deixar rastro. Esse gado não desaparece no ar, ele está sendo levado para algum lugar." Stanley estreitou os olhos. Fez um sinal quase imperceptível para um de seus capangas que se aproximou de Colorado com postura hostil. "Está acusando nossa gente, forasteiro. Cuidado com o que diz." Colorado encarou-o de frente, sem mover um músculo. "Tem outra explicação para o sumiço do gado?" O pistoleiro vacilou. Colorado virou-lhe as costas e se dirigiu aos fazendeiros. A mão pesada pousou em seu ombro. "Não vire as costas para mim, estranho." Colorado se voltou lentamente, o olhar gelado como a lâmina de uma faca. "Não repita isso", disse em voz baixa, "ou será um homem morto." O silêncio no salão se tornou sufocante. O pistoleiro recuou. O prefeito pigarreou, tentando retomar o controle. "O forasteiro tem razão. Esse gado deve estar escondido em alguma fazenda da região. Se encontrarmos o rebanho, encontraremos também o mandante desses crimes." Um fazendeiro o reconheceu subitamente. "Eu conheço você. Ano passado, em Cody, capturou os irmãos Powell. Você é delegado federal." Colorado balançou a cabeça. "Já não sou mais. Pedi minha baixa. Só vim por aquela quadrilha."
O prefeito abriu os braços, como que ia encontrar uma solução inesperada. Então é você o homem que precisamos. Nomeemos agora mesmo um novo xerife, por aclamação. Colorado ergueu as mãos, protestando. Não vim aqui para ser xerife. Só quero prender a quadrilha, pegar minha recompensa e ir embora. Mas a votação foi feita ali mesmo, e com exceção de Stanley, todos aprovaram. Naquela noite, em Miles City, Colorado Stone tornou-se xerife, contra a própria vontade. Colorado ficou parado no centro do salão, cercado por olhares ansiosos. Não queria aquele distintivo. Sua vida como um homem da lei terminara, ou assim pensava. Mas as circunstâncias o arrastavam de volta para o dever. Escutem, tentou argumentar. Não sou mais delegado federal. Não tenho interesse em ser xerife. O prefeito não lhe deu ouvidos. Miles City precisa de ordem agora, não daqui a semanas. Quem aqui discorda que Colorado Stone seja nosso xerife? Um burburinho percorreu a sala. Homens levantaram as mãos em concordância. Só Stanley permaneceu imóvel, os olhos duros como aço. Está decidido, proclamou o prefeito. Colorado Stone é, a partir de agora, o xerife de Miles City. Sam, o dono do salão, retirou de uma gaveta um velho distintivo de prata, gasto pelo tempo. Colocou-o sobre a mesa diante de Colorado. O forasteiro olhou para ele em silêncio, a expressão carregada de dúvidas. Não pedi isso. Ninguém pede. A lei escolhe seus homens. Colorado respirou fundo, os olhos vagando pelo salão. Via medo, esperança e também desconfiança. Não era a vida que escolhera, mas era a que o destino lhe impunha. Pegou o distintivo, pesando-o na palma da mão, e prendeu-o devagar no peito. Um silêncio reverente percorreu o salão. Stanley cerrava os punhos sob a mesa, disfarçando a fúria. Seus planos de colocar Oliver no poder acabavam de ruir diante de um estranho que carregava fama de lenda. Colorado ergueu os olhos firme. Se vou usar este distintivo, não será para jogar cartas com corruptos ou engordar rebanhos de homens ricos. Será para caçar assassinos. E quem estiver por trás desses roubos, que se prepare. O desafio ecoou como um tiro no coração do salão. Naquela noite, Miles City voltava a ter um xerife. E os dias de Stanley começavam a ficar contados. O sol se põe, pintando o chão de vermelho, poeira dança no vento cruel. Entre lendas nasce o silêncio, onde a lei é escrita a ferro e a céu. Sangue na fronteira, fogo no olhar, um nome marcado que não pode voltar. Na estrada sombria, o destino chama, a lenda renasce no som da chama. Sombras do passado, a justiça chega com punho fechado. Entre a cruz e o revólver, não há saída. O preço da honra é sempre a vida. Último reprida, sangue na fronteira, destino sem perdão. A noite é fria, mas arde o coração. Entre pó e cinzas, o nome ecoa. Colorado, a lenda não recua.